programa de hoje, ela que é um ícone do jornalismo brasileiro. Vamos falar de um 0800 treveiro que houve entre você e a Sandra Berg. Vamos ouvir as perguntas. Isso que é bom. A mulher polivalente e pioneira nos programas de debate comportamental na TV. E dá no couro. Representando o Dia Internacional das Mulheres. Recebam Silvia Popovic. Silvia Popovic nesse programa. Muito obrigado pela sua presença sempre encantadora. Você que é essa pessoa tão importante na televisão brasileira, né? Que a gente sempre gostou de assistir e tal. Obrigada, Emílio. Tudo bem? Muito satisfeita de estar aqui. Na verdade, vocês foram buscar imagens de 40 anos atrás. Não, isso né? aí, sabe como chama? A chamada eu fiz sem assim. Eu vou falar pra você. Parece Só até que fiz eu a sou... locução. Não. Isso aí é o seguinte, chama-se maconha. E de vez em quando o editor fuma. A edição, ela tem uma tradição de eles fumam maconha na escada de incêndio. Eu sei. Eu não gosto de falar isso, mas quando eu vejo assim, eu falo, putz, isso aí é obra dessa molecada que fica fumando maconha e acha que fez um trabalho, uma obra de arte. Essa porcaria que ele fez. Mas é do coração. Eu agradeço. A verdade é que que faz já 45 anos que eu trabalho em televisão. Você está há quanto tempo já nessa? Porra, eu tô aqui. Veio com o Chateaubriand. Eu tô aqui. Não faz... Que é de graça. Nós estamos há muitos anos, mas a gente se orgulha disso, né, Emílio? Oi? A gente se orgulha disso. Isso é boleto pra pagar. Né? Eu, por mim, não estaria aqui. Ô, louco. Pela vontade. Imagina, você ama, Não amo pelo nada. cachê. Pela vontade. Faria a sua agenda. É que agora tem merchan pra caramba, então agora ganha dinheiro. Eu torcia pra não ter, eu torço pra não ter, mas vem merchan. Aí você não teria audiência. E eu não teria a menor dúvida. Mas ela tá numa nova vertente. Eu te acompanho há muito tempo, isso é verdade. Assim, esse jornalismo que você faz, isso é a Oprah brasileira, assim que a gente pode falar. E eu tenho visto você na rede social, e eu vi uma entrevista sua que você falou que você faz tudo. Você que produz, você que vende o comercial. Você está, inclusive, fazendo receitas no Instagram, né? A receita é até o mais fácil de tudo isso que você falou, porque receita é uma coisa que eu faço só simples, fáceis e gostosas. As minhas redes sociais foram, de certa maneira, um renascimento profissional para mim. E eu comecei na época da pandemia, eu saí da Band, aí, na verdade, eu fui afastada da Band quando os 60 a mais todos tinham que sair por causa do Covid. E aí eu comecei a fazer o programa em rede nacional da minha sala. Era eu e Helena, que trabalha comigo, né? Assim, que hoje já virou até café com leite, mas de uma hora para outra, você abrir mão de um estúdio onde eu tinha 100 pessoas, maquiador, figurinista, um monte de câmera, áudio, aquele baita esquema. De repente eu estava do sofá de sala fazendo tudo isso e eu vi que era possível. E, de repente, quando acabou o programa, eu falei, quer saber? Eu vou ser dona do meu nariz e vou tentar esse caminho pelas redes sociais. E está indo muito bem, as pessoas estão gostando, porque, inclusive, eu estava tão saturada de polarização, de temas polêmicos, que eu resolvi ir para um caminho... Que é o que a gente tem aqui todos os dias. Você Não sabe como editar. Você sabe que eu estava Todos ouvindo? os Eu não sei dias. como você aguenta. Nossa, a gente não É o merchan. Eu estava ouvindo isso e falei, eu não sei como ele aguenta, porque eu Então, tomei mas eu tomei um bode disso tudo. Você está Entendo. com um canal? É um canal? Na verdade, eu tenho um canal, que não é canal, mas é um espaço no Instagram, que é o Silvia Popovic, que é reproduzido no TikTok e também no Facebook. Que é esse aí, né? Bomba, Emílio, bomba. Bomba mesmo, viu? De comentário. Mas é o Agora, que? É o que? Isso que vocês estão vendo, para quem está vendo, né? Para quem está ouvindo, entra no Instagram, vocês vão lá ver Silvia Popovic com o selinho azul do lado. Esse é o meu... eu posto diariamente moda, lifestyle, que é modo de vida, receitas, conteúdos de comportamento. Tudo 60 a mais. Não, senhor. Aí é que Juventude do Abaeté? Se você olhar, Juventude não dá mais. Curte, você não pode imaginar. Ó, a meninada adora acompanhar. A meninada tá com nada. Adora acompanhar porque gosta de saber referências, porque hoje em dia você pega essas influências, muitas vezes elas vão ter o que dizer. Não tem referência. E aí, de repente, eu falo o que eu acho. Tem repertório. Dei minha opinião e isso está sendo assim, uma referência bacana. Tem conteúdo, tem repertório. Legal. Então, para minha surpresa também, as amigas da minha filha, que tem 20 anos, me curtem, acompanham, gostam, fazem as receitas, quer saber por que quando usa shorts é mais legal usar camisa de manga comprida. Eu acho que a juventude tá ferrada. Tá nada. Porque é o seguinte, Tá nada. faz o seguinte cálculo. Vamos lá. Presta atenção, Silvia.
Daqui 5 anos, a população ativa do Brasil vai ser 50 a mais. Bem mais Tá. Daqui 10 vai ser população de velho. E não nasce ninguém. E a molecada faz porcaria nenhuma. Não renova? Não estuda, não faz nada, não sei o que. Mas não dá pra generalizar. Não Dá dá pra sim, generalizar. senhora. Dá sim, senhora. Você vê, você não tem venha um monte- brigar comigo. Você tem um monte de brigar gente- com- tá de boa, brigar com a Eu Silvia, tô de não. boa. Silvia. Ela tá- Não, eu tô de brincando, boa, porque Silvia. realmente eu acho que você vê, esses meninos aqui são engraçados, são divertidos, Obrigado. são criativos. A gente não é. Tá cheio de gente bacana. É que não é Agora, velho. tem gente folgada também. É. Tem gente Tem. encostada. Viu, Zuzu? Tem, como sempre teve. Pipoquinha. Agora, eu acho que as pessoas vão perceber que ou elas se comprometem com o que elas querem fazer da vida, ou elas vão dançar, porque Exato. realmente tem espaço para ser ocupado. Vocês não concordam? Concordo. Fala direto isso pra ele. Ô, Silvia, mas essa questão de sair da televisão e focar, que nem você falou assim, um negócio meu. Você achou mais fácil, digo, por a questão da simplicidade de se fazer, não só em casa, mas para as redes sociais. Você não precisa se preocupar com que tipo de linguagem você vai usar, que você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Você achou mais fácil fazer o Não conteúdo foi do mais canal? fácil, foi um aprendizado, mas isso me rejuvenesce. Toda vez que você se põe um desafio a qualquer tempo, quer dizer, que seja se reinventar profissionalmente ou fazer coisas que você nunca fez, ou você justamente supera aquilo e faz bem, ou você dança, você não consegue superar. Eu, no meu caso, eu realmente queria muito. Eu falei, eu vou fazer disso aqui a minha vida. E me deu uma liberdade gigante. Então, eu passei um mês na França, viajando, depois que o Marcelo morreu, porque eu estava assim, depois de um ano de hospital, né? Foi muito pesado. Fico até rouca. Mas depois de um ano, eu falei, não, eu preciso sair disso aqui. E fui, e para minha surpresa, minha cobertura da minha viagem para a França, por exemplo, foi um sucesso. Sim. Mas com engajamento, eu tenho assim, 2.000, 3.000 comentários. De verdade, as pessoas se colocam ali. Não pegou Os, os da os Grandão. nossos aqui é só Não, xingando. Só xingando. Eu não tenho isso, eu não Nosso tenho... engasamento Não tem é só hater. xingar. Eu Deixa eu não falar. tenho hater, as pessoas curtem, gostam, eu dou o melhor que eu posso para elas, elas me dão o melhor que elas têm. E está sendo uma troca assim nova em termos Mas, de ô, comunicação Silvia, para mim, porque eu tenho você muita sabe- proximidade. Você sabe um negócio que você tem, que é difícil a gente ver na comunicação em geral? Você tem categoria. Exato. Obrigada. Você tem Elegante. categoria, ela tem categoria. Elegante. Ela tem... Sim. Não, tem categoria para apresentar. Ela apresenta com categoria. Naturalidade. Muito né? É bom, legal, profissional. você. Obrigada. Muito obrigada. Não, mas Eu é um agradeço. negócio que você tem E é tem a espontâneo, manha, né? sim. Tem a manha de fazer o. Mas me Espontâneo, parece assim que, não sei se, não diria mágoas, mas assim, a TV aberta, você realmente encheu o teu saco, né? Pois é, Foi- muitos anos, né, fazendo isso, muitos anos. Então, a não ser que alguém virasse e falasse, olha, você vai ganhar uma fortuna para fazer um negócio uma vez por semana, sabe? Aí é gostoso. Aí sim. Aí você vai. Agora, sonho no do dia a Emílio. dia, eu sempre empurrei o trator. Eu sempre fiz programas diários, ao vivo. Produzia junto. Eu segurava a audiência que vinha mais tarde. Sempre fui uma mulher que fazia programas no final da tarde para entregar para o jornalismo, ou Sim. para o Datena, ou para o jornal da Band, Isso aí, ou para o velho. jornal. Enfim, a vida inteira. Fiz muitos programas de horário nobre também, no SBT, Muitas na TV emissoras, Cultura, muitas emissoras, eu passei por todas. Agora, quando eu penso que eu vou ter que ir lá, tá todo dia fazendo, eu não tenho mais essa vontade. Igual nós aqui. Nem com A uma gente tem vontade. muito boleto. Tem muito boleto, tem um apartamento Agora, pra pagar. você pensar que eu posso, através desse meu mini canal, do Instagram, me comunicar com o meu público, e eu ainda agregar esse monte de gente que não me conhecia, né? Legal. E que está chegando com. Está sendo E ótimo. rentabilizar também. Não, lógico, e monetizar. Porque eu tenho uma filha de 22 anos, eu tenho uma vida pela frente. Eu não me vejo sem trabalhar. Eu não acho graça na vida sem nenhum trabalho. Agora, eu também não quero mais empurrar o piano como empurrava, né? Porque cansa. Aqui não tem Pressão mais de audiência. monetização. Aqui já acabou. O STF Estamos acabou. desmonetizados. Tudo desmonetizado aqui, Silvia. Ué, que vocês andaram falando demais. Não, né, gente? senhora. Foi Bem não. duro. Não foi, não. Você sabe que umas vezes falaram. Falar, nós temos direito. Falei, Ficou pô, quietinho. 40 anos você vem trabalhar todo dia aqui, não sei o que. Aí, de repente, desmonetizou. É, Eu falei, não pô, pode os mais caras falar. Também não é vocês. Mas também. Ah, vai dormir, pô. Estamos aqui, pô. Né? 40 anos falando a mesma Silvia, ladainha. 40 anos falando a mesma coisa. Silvia, você passou por várias emissoras. Inclusive e viu, pela Jovem Pan. Sim. sabendo. E viu muita mudança na maneira de comunicar. E eu diria assim, sem sombra de dúvidas, que seu programa pautou muitos outros que continuam no ar. Assim. Sim. Você acha que a TV brasileira perdeu algum rumo, assim? Porque a ideia que se tem é que os programas não evoluíram com o tempo
e foram tomados em parte pelas redes sociais, em parte as pessoas foram para streaming e por outros caminhos. As fórmulas ficam desgastadas, você vê. As pessoas que tentaram imitar o Emílio também não tem a categoria. Também é uma porcaria, né? Não fala assim. Deu tudo errado. Não fala assim. Se ele não deu certo, aceite. o cara que Gente, não é verdade. Ele, Aceite elogio. Exatamente. Tem muitos Precisa. Se você não tem o DNA do formato, você pode copiar, pode ter sucesso pegando os estereótipos daquele formato, mas você esgota a fórmula. É o que nós vimos esses programas todos popularescos, pagando para as pessoas virem fazer depoimento falso, chorando porque ganhou 50 mil reais, sabe, coisas assim. Então, eu fui muito mal copiada, infelizmente. Eu lamento. Mas, de outro lado, eu não inventei a roda, quer dizer, eu fiz um programa que foi se desenvolvendo para falar de temas que na televisão não se falava. E não se falava com respeito ao entrevistado, que era falar de comportamento. Ninguém falava de privacidade, por exemplo. Há alguns anos atrás, o pessoal acha que já está tudo dado. Não era assim. Você não conseguia falar de sentimentos, você não conseguia falar de vida sexual, você não conseguia falar de um monte de coisas que eu acho que são muito importantes. E hoje nós os educamos mais para até externar esse tipo de problema com mais categoria. Mas o que aconteceu? Teve um monte de avacalhação, virou um... Agora, a televisão sempre foi assim, ela dá ondas. Uma época dá uma brilhada, depois dá uma piorada. Eu não sei por onde vai evoluir, talvez vocês saibam mais. Porque, por exemplo, eu adoro essa ideia de pegar rádio, TV, podcast. É bom pro dono. Multiplataforma. É um salário só. Por isso, salário só. Por isso que ela é dona. Mas vocês não ganham participação. Lógico que não. Então vocês têm que fazer um contrato melhor. Mas já tá... Pô, acabei de assinar salário. em droga. Vai, que é assim. Um salário TikTok. Salário Tá errado. É um Tá salário. Tá errado. Tô errado. falando. Tá Há errado. 20 Põe a anos gente eu no falo. seu Instagram lá que a gente... Vou com o seu Instagram lá. Vamos Se quiser. Há 20 anos eu falo isso. Não adianta falar. Você que é errado. Não adianta falar. Chega e fala, não tá contente, pode ir embora. Você fica. E a gente vai ficando com Aí a medo. gente volta muito humilhado, porque a gente vai Eu negociar. já vejo Tutinha falando isso. Mas a gente tá aqui, ó. Mas a gente volta Um humilhado. beijo, Jovem Pan. O Tutinha, toda vez que fala pra você, o Emílio tá milionário. O Emílio é mais rico que eu. Ele fala isso. É, já eu ouvi sei que ele falar fala. várias Deixa ele vezes. feliz. Ele fala. Mas enfim, eu acho o seguinte, que... Você tá convidado pra ir na minha casa em Laranjeira. E taipas. Ele é caseiro Não, lá. no apartamento em Nova York. Eu sou caseiro do Tutinha. De caseiro. Sábado e Eu sou domingo. caseiro. Eu sou caseiro dele. Faz a pizza. Vai lá quando ele não tá. Vocês fazem churrasco. Ele faz uma caipirinha, ele faz uma caipirinha. Maravilhoso. Limpa a daquela. piscina. você não Limpa a pode- piscina, que é uma beleza. Claro. Mas a verdade é o seguinte, que é gostoso se comunicar, né? Eu, por exemplo, a minha missão na vida é poder dividir um pouco do que eu gosto, do que eu sinto, do que eu sei com outras pessoas. Isso me dá muita alegria, né? Então, o meu público sempre foi feminino. Hoje é Dia da Mulher. Nós estamos aqui, por essa razão, eu imagino que vocês me convidaram, né? A mulherada tem muita coisa para comemorar. Nós melhoramos em muitos aspectos, né? E tem muita coisa para melhorar ainda do que não foi feito. Então, quando a gente fala, mas um Dia da Mulher não é uma bobagem, um dia só, eu falei, eu acho, a verdade é que é uma coisa, o Dia da Mulher, o Dia do Pai. Mas se a gente pensar que é um momento para a gente parar e refletir sobre o que aonde precisamos avançar, que fronteiras que são importantes para a gente melhorar. Por exemplo, hoje eu acabei de ler que passou uma lei que mulher ocupando o mesmo cargo que um homem tem que receber a mesma coisa por lei. Já existia a lei e não era aplicada. Então você vê, a Simone Tebet, essa é uma lei da Simone Tebet, certo. Ela é ministra e falou que vai cobrar isso. Então quando você tem uma mulher num cargo importante, como ela está nesse governo, embora ela não seja do mesmo partido, a gente sabe tudo como foi feita a composição, né? Isso é importante, nós devemos valorizar e estimular, na minha opinião. Sim. Né? Quer dizer, o que é bom, a gente tem que valorizar. O que é ruim, devemos criticar. Boa. Então, como é que a mulherada toda pode ajudar as nossas filhas e a gente mesmo ter uma vida melhor? É valorizando e enchendo a bola do que está certo nas nossas opiniões. Boa. Então, o que é bom, vamos Mas é no reforçar. trabalho, né? Isso no caso do trabalho. Na vida Não, mas a mulher, eu acho que a mulher, esse empoderamento dela, ela consegue no trabalho. Por exemplo, você, por exemplo, que nem a gente acompanha, a televisão sempre foi muito machista, né? E era muito mais antigamente, se você pensar, é meio machista a televisão, meio de comunicação. Sabe, Emílio, que eu não... Mas você chegava, Dominava você a chegava bagaça. e dominava, Tomava você conta. sempre dominou a bagaça. Você olhava assim e falava, puta, essa mulher, ela manda e desmanda, ele mandava em homem, mandava até, mas é o quê? É a sua postura, é a competência postura também. É competência. Porque tem competência de homem Você não e mulher. acha isso?
Eu acho que as mulheres, do jeito delas, né, sabem ocupar os espaços com outro jeito. Eu acho que mulher não deve competir com homem com as mesmas armas. Eu acho que a gente tem um jeito de fazer que é o nosso jeito e que é um jeito muito competente e eficiente, dá certo, né? Então, enquanto ficar essa coisa polarizada também entre homem e mulher, não vai dar certo. Os homens vão se sentir ameaçados. Para quê? Quer dizer, para que você tem que ter num homem um inimigo? Você tem que ter num homem um parceiro. Perfeito. Um cara que divide com você as situações, os desafios, né? Agora, o homem não pode subestimar a mulher, e esse é um problema que existe. Por conta de uma sociedade mais machista, às vezes você tem que ter leis mais duras para obrigar, por exemplo, não é ridículo uma mesma mulher com o mesmo homem fazendo exatamente a mesma coisa, a mulher ganhar 30%, 40% menos que o homem? Está errado isso, não é? E por quê? Porque é resultado de uma sociedade machista que acha que o homem tem que ganhar mais. Se você for perguntar para os nossos ouvintes agora, quantos deles, as mães é que não sustentaram a família e fizeram e educaram eles, vocês vão ver que as mulheres estão na frente das famílias, em muitos casos, se separam, elas é que seguram a onda. Pega a bucha, né? Pega mesmo. Agora, homem também pega também. Vamos brigar por igualdade. O negócio é ter igualdade, gente. Porque aí as responsabilidades são iguais também. Tem que fazer um break do Delari, o breakzinho aqui do Delari, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, presença ilustre. Sim. @Silvia Popovic, que está nas redes sociais, ela está aí com o seu canal, que é um grande sucesso, está no Instagram, tem muitos seguidores aí para você acompanhar a programação dela. Vai lá, Reginaldinho, e a gente continua. Muito bem. Olha lá, viu como é que é? Ó. Rápido. Fez o break da rádio, continua na TV e nas plataformas. Enquanto isso, o TikTok salário, um salário. É isso aí. Estamos ao vivo. Então, Fala no microfone. você. Estamos ao vivo. Então, em televisão, a gente negociava esse contrato. Quer dizer, porque se o seu programa, inclusive em televisão, você tinha até o horário que você ia pro ar. É verdade. E você ganhava em função do horário. Sim, mas a gente gosta. Então, Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você perguntar pra mim que hora você tá mais feliz, eu tô mais triste na minha vida a hora que eu venho trabalhar e quando eu saio daqui é a hora mais feliz da minha vida. É exatamente Quando isso. volta pra casa. É isso. Você acredita? Eu acredito que é o mesmo sentimento. Eu venho trabalhar assim, eu falo, puta, vou ter que trabalhar. Aí eu Mas daí encontro aqui. transforma legal o dia, demais, né? Transforma, isso aqui transforma o Vai meu acabando. dia. eu não consigo acreditar nisso. É verdade. Eu Não, é o acho. mesmo Saiu sentimento, feliz daqui. Eu vou dizer, você que é eu ia dizer, a palavra é ruim, eu vou mudar o que eu ia dizer. Ancião, é. Não, um rato de televisão, eu ia dizer, porque essa é a expressão que a gente usa em TV, mas na verdade você é de rádio. A gente que nasceu nisso, isso dá uma adrenalina deliciosa. Eu, Sim, por ao exemplo, vivo. Eu adoro. muito bom. Duvido que você não ame também. Para de trabalhar, você vai ver, você vai sentir saudade. Isso Não é que é o aguento. problema, né? Mas, ô, Silvia, fazer. deixa eu falar com O você, problema é Silvia. ficar em casa. Não dá. Aí não Aí não dá. né? É, mas Viajar, pô, Deixa eu falar com a Silvia Popovic, que eu trabalhei com você no SBT, que Silvio o Santos. programa Silvia Popovic, É ele verdade. trabalhou comigo, trabalhamos juntos. Tava falando da TV aberta, eu queria a sua opinião, porque o respeito é o seguinte, você acha que a televisão ela tem que aderir mais nas redes sociais, porque grandes estúdios não se pagam mais, porque agora as coisas têm que ficar mais simples. Você acha que a televisão atual tem que aderir mais na internet? Qual é a sua opinião a respeito disso? Porque tá muito caro para eu pagar. O pior é que eu acho que não vai ter alternativa. Realmente está caro porque não tem tanto patrocinador. Mudou muito o panorama de patrocínio que existia. A televisão era o único meio de comunicação em 20, 30 anos atrás que a grande maioria do povo brasileiro se informava, se divertia, se consultava. Hoje já não é mais assim. Hoje você tem muitas telas, né? Então, realmente, eu acho que a televisão vai continuar sobrevivendo, vai ser mais uma tela, mas em termos de grana, eu tenho acompanhado, que você vê, a própria TV Globo, quer dizer, que sempre foi, nunca teve um problema nessa área, né, andou tendo problemas. Mandou todo mundo embora. Mandou todo mundo embora, acabou com os contratos, está tudo em transformação, então não dá mais para subestimar a internet como espaço de comunicação. Eu acho que Mas aí tem o talento que falta, porque você provou que faz 99,9% das coisas que o jovem hoje com a tecnologia faz. E certeza que 99,9% dos jovens não vão fazer, não conseguem fazer o que você fez e esse legado que você vai deixar. Isso não é preocupante justamente por causa disso? Vai exigir essa tecnologia, mas vai faltar um talento como a Silvia, por exemplo. Eu acho que vai ter muita gente incompetente que vai tentar e não vai sobreviver. Tá cheio de gente que tenta ocupar esse espaço, mas o público é muito interessante, eles percebem. Se você, sabe, se o negócio é pouco... forçado. Forçado, tchau, se manda. Agora,
Tá tudo em transformação. Isso é gostoso. Eu gosto de ver o movimento da comunicação, sabe? Antigamente, eu vim de jornal. Eu trabalhava no estado de São Paulo. Eu sou jornalista que escrevia. Depois eu comecei a fazer programas vespertinos. Depois eu fui para programas solos. Eu fui repórter. Eu fiz de tudo já. A televisão teve uma época que não era valorizada pela imprensa escrita. Eles achavam que televisão era o osso. Lixo, era o lixo. E isso mudou. Então, eu acho que agora, com as redes sociais, está mudando já, mas é uma soma. Eu sempre sou otimista, eu acho que vai ser para melhor. Então, Silvio, Tá certo. entra logo nas redes sociais, porque vai ser mais um Ele lugar para rende ganhar também, dinheiro. lava louça. O Silvio Santos gosta também. Parece de pijama. Sim, ele gosta. Ele é bem performático, aliás, para as redes sociais. Bom. Né? Galvão Bueno também tá nessa, saiu, tá rendendo. Galvão tá triste. Didi Você não. acha? O Galvão não vai aguentar. Porque o Galvão tá nessa pega de rede social. Ficar aposentado, você acha? Ele tá lá com o vinho dele, ele faz um churrasco. A mulher o tempo inteiro. Ah, mas isso... Um inferno. Os dois inteiros. O Galvão não aguenta 3 meses. Da rede social? Ele não aguenta. Ele foi lá, fez churrasco. Então, de manhã... Começa a paleta. Não, eu vi ele fazendo um churrasco, ele fez um churrasco, aí ele tá com a mulher dele, lembra? Ele fica... Vinhos Bueno, tem o vinho Vinhos Bueno. Bueno, aí foi no Vinhos Bueno. Seu Cabernet Sauvignon, ele harmoniza bem com a picanha. Ele não vai aguentar. Ele já Tem vai se time achar. tudo. Quem é comunicador acaba se achando. Quer dizer, ele vai achar algum lugar para ele se comunicar. Eu acho que é isso. Ou é rádio, ou é podcast. Eu, por exemplo, estou muito interessado em podcast agora. Podcast? É uma delícia de ouvir. Aham. Você ouve, não? É bom pra dormir. O do Vilela. Não. Tem uns Ela tem bons. 8 horas. Eu acompanho uns que eu adoro. O que você sabe? gosta de podcast? Mano Brown, é da hora. Ah, eu gosto de umas coisas meio assim. Tem um negócio que chama Histórias Gregas, Lendas Gregas. É um professor simpaticíssimo que conta histórias da mitologia grega, mas é tudo muito assim. Bem resumido. Da hora. Nossa, é maravilhoso. Mas pra dormir, dá pra Não, que dormir, você ouve cada fofoca. Mitologia grega. Mitologia grega é cheia de ação. São os deuses. Pra dormir mitologia, né? Não, tudo Grega acontece. Os deuses e manda matar, e manda enfiar um monte de coisa na boca do outro, e o outro interessante. daquele jeito. Mitologia grega. Eu boto pilha. Chama Histórias Gregas. Agora Dormir. deu amnésia, esqueci. É muito bom, muito bom. Eu gosto, por exemplo, também de alguns jornalísticos, eu gosto. Mas eu ouço um monte de coisa. Porque esse nosso aqui pra dormir é uma porcaria. Não Muita é gritaria. Muito barulho. Olha lá, ó, Muita fala- gente. Trio elétrico. Olha lá, ó, todo mundo fala ao mesmo tempo. Um É, quer tá ser mais bagunçado. engraçado que o outro. Jamais. Aí se você Eu tá. não. O bom é o cara faz a pergunta, conta a história. Aí ele vai contando a história, você vai entrando naquela isso é história. gostoso. Puta, dá um sono gostoso. Chama Noites Gregas. Noites Gregas. É isso aí. Esse, Então tá aí, olha, ó. eu recomendo, porque Professor eu... Cláudio Moreno. É, o Moreno. Gente, ele fala gostoso, é um gaúcho, ele vai falando, olha, eu nem conheço ele, nunca conversei com ele, mas, por exemplo, às vezes que eu tenho que pegar trajetos longos e estou sozinha no carro, eu vou ouvindo, é uma grande companhia. Então, eu acho legal o podcast, eu tô achando graça nisso. Eu sei que é meio velho já falar isso, mas pra mim não. Não é, não. Ô Silvio, a gente tá do seu lado Convenhamos. e é bem legal, porque como eu te assistia, é emocionante mesmo, tá? Sim, Com a Silvia claro. Popovic, né? Qual foi É a tua uma honra. É uma honra. É uma de honra verdade. mesmo. Gente, vocês É são verdade. muito queridos Não, e é gentis. verdade. Eu vim aqui porque eu sempre fui tão bem tratada pelo Pânico, né? Pelo Pânico na TV, por tudo. O Emílio sempre foi tão elegante comigo. Não, aquele que... era meu pai. No ar. Não era ele. Era No outro. ar ele Era é legal. Não era eu, era meu pai. Esse Emílio não é tão elegante. Puta cara escroto. Mas sabe o que eu queria te Macho perguntar? tóxico. Porque você teve acesso com várias pessoas, você entrevistou, ou enfim, né? Atores. Quem que é uma referência sua na televisão, assim, que te ajudou, que você falou, pô, eu gosto dessa pessoa, eu quero ser ela um dia pra apresentar dessa forma? Tem ninguém, hein? Não, olha, é que é uma soma. A gente abriu um caminho. Eu venho, como eu falei, da imprensa escrita. E era do hard news. A tal história de eu fazia, depois notícia, buraco de rua. Jornalismo. Jornalismo. Aí eu migrei para o jornalismo de comportamento, que na época só se falava com a mulher dando receita. E eu comecei a ocupar espaços que ninguém ocupava, falando de sentimentos, falando de tendência de comportamento, umas novidades que apareciam, homossexualidade. Comecei a fazer programas que eram polêmicos. Por exemplo, meu pai é gay. Então eu trazia filhos de pais gays. Hoje já virou fácil. Normal. Normal. Quer dizer, você pode assim falar, realmente meu pai. Mas Era polêmico, na visionário. época não mas era era tabu. uma polêmica e a gente trazia visionário. psicólogos, trazia gente para conversar. Então, tudo isso foi abrindo um monte de derrubando preconceitos, abrindo temas que hoje nós nos beneficiamos. Sim. Vocês dessa geração conseguiram chegar com muita porta aberta. Então, isso para mim foi inspirador. Tinha os programas americanos, a Oprah fazia isso muito bem. Agora, aqui no Brasil mesmo,
Eu acho que a minha experiência na Abril Vídeo, que foi a primeira experiência da Abril, que durou 1 ano, não sei se vocês lembram. Lembra da São Paulo na TV? Faz muito tempo isso. Mas foi a primeira vez que um apresentador não tinha que falar com a voz impostada e nem usar. Sabe? Pela primeira vez apareceu as pernas do apresentador. Isso não aparecia em televisão. Televisão era só daqui para cima e voz impostada. De repente a gente começou a aparecer com uma bancadinha, mas era vazada. Então dava para ver se a Silva estava de saia ou de calça. Imagina que absurdo, né? Era da Gazeta, né? Nós começamos Durou a um andar. ano. Durou um ano. Só um ano porque eles fizeram o erro, né? Eles compraram apenas 2 horas da Gazeta e para comercializar não tinha grana para pagar o investimento que precisava só em 2 horas. Agora a gente andava, a gente começou a entrevistar. Tudo isso foram revoluções. O Canal Livre que eu apresentava era uma gritaria. Se vocês acham que o programa de vocês era gritaria, eu acho que eu engordava 1 quilo por dia na época, por isso que eu fiquei tão gorda. Você começou com o Canal Livre, né? Foi. Canal Livre foi comigo. Eu que fazia o Canal Livre era assim, ia falar de prostituição, por exemplo. Metade era a favor, tinha ou contra o padre, eu não sei quem, e outra metade contra. E aí o pessoal polemizava. Se o programa não fosse a gritaria total, ele não tinha dado certo. Caramba. Se ele fosse devagar, eu tinha que ser bombeiro ou tinha que ser incendiário, entendeu? E ficava ali no meio, né? Então eu fiquei com a fama de não deixar ninguém falar. Lógico, a gente põe 10 pessoas ao mesmo tempo para debater o assunto, tinha 1 hora. Só podia dar uma pausa. Silvia, eu tenho lembrança, eu assistia as tardes na Band. Eu também. Com a minha afinada avó, a gente assistia, acompanhava muito. E eu não lembro de nenhum momento de você perder a paciência no ar. Você já perdeu a paciência e teve que dar um... Tacar o sapato. Tipo, Já teve situações. Teve situações, uma vez de um convidado pegar e tirar a arma da perna assim, e colocar em cima da mesa. Falar, faz favor, o senhor retira essa arma da mesa. Tudo ao vivo. Caraca. Você viu? Tá vendo? Tem gente, eu já vivi várias situações. Já vi situações no SBT, justamente, de um assalto ao vivo. Meu Deus. Que foi, a polícia entrou dentro da plateia para prender o meliante que tinha feito um assalto. E foi ver o programa. Entrou na plateia. Aonde isso? Isso na Vila Guilherme, antigamente, no SBT. As portas eram abertas para a rua. Então entrava na plateia quem bem entendia. Olha a loucura. E a gente fazendo programa ao vivo, eu estava fazendo um programa sobre transplante de órgãos com o Dr. Zerbini, o Dr. Silvano Raia, as maiores autoridades de transplante do mundo até. Eu juro por Deus, era assim. E de repente, atrás de mim, começa um buchicho, começa a olhar para trás. O que está acontecendo? Aí veio um segurança, me puxou e falou, olha, calma, é o seguinte, tem 2 bandidos aí que estão escondidos nas pernas das mulheradas da plateia e a polícia vai prender porque esse cara parece que teria batido num policial. Bom, confusão armada ao vivo, aquela coisa toda. Eu ainda tive que voltar para fazer o programa e o grande medo era que me pegassem de refém ali, né? Quer dizer, o bandido me pegasse de refém ao vivo, ia ser dessas coisas. Tem um filme sobre isso. Caramba, que loucura. Mas eu vivi isso. O cara de refém. Você acredita que eu vivi isso? Meu Deus. E aí, felizmente, a polícia foi mais rápida no segundo break, conseguiu prender os 2. E foi um estresse danado. Então, é lógico que quem faz programa ao vivo tem que administrar, tem que gritar, tem que chorar. Já teve velha que desmaiou na plateia, o boy cai duro e eu puxando, falando pro contra-regra, pelo amor de Deus. Pega a mulher, que a mulher desmaiou. Chama a velha. Gente, vocês não estão vendo olha o que aconteceu. Teve uma época que eu levava muito bicho, porque era graça levar bicho no estúdio. Eu tinha um baita estúdio na Record. Aí era assim, festa infantil. Daí a gente levava uns burricos que é para as crianças montarem, para mostrar. O burro começa a pastar no carpete da diretoria da Record. Porque a Record na época ela não tinha grana. Então fazia economia, mandava descer o carpete da diretoria, que era alto assim. O burro achava que aquilo era grama. Aí não é que intoxicou. Sabe o que ele fazia? Sabe o que ele fazia? O burro puxava o carpete e levantava as cadeiras e iam caindo. A mordida do burro era tão forte que ele levantava e ia tudo caindo. Outra vez nós levamos uma ovelha, porque também era bonitinha, essas coisas. O bicho levantava assim o rabinho e fazia xixi no bolso do contra-regra, que era avental sintético, e o bolso enchendo de xixi. Escuta, já aconteceu de tudo. Agora, o bom apresentador, ele absorve o que está acontecendo em favor do programa e para transformar isso num show. Isso é a graça de ser apresentador. Você é um goleirão no bom sentido. Quer dizer, você pega uma
um problema desse que acontece e transforma isso numa coisa Fazer do limão uma caipiroca. Exatamente. Isso é gostoso. Você não sabe o que a gente faz aqui todo dia. Esse aqui é o rei. Caipiroca por dia. É uma caipiroca. Esse é o rei. Uma de manhã. O nosso barbeiro. Você vira o barco independentemente do vento. Quer dizer, o vento sabe. Mas que Essa às vezes vira habilidade pra que o baixo. apresentador tem que ter. O bom apresentador, para mim, que eu respeito, voltando à sua pergunta, é esse. É o cara que sabe transformar uma diversidade numa coisa a favor do programa. E não tenta esconder, abafar. Sim, mas tenta sim. transformar isso num negócio engraçado. aí, galera. Eu acho que isso é Não, mas tudo. você é muito competente. Muito. Sim. Você aí é a galera que está começando agora. E que tem quer- um repertório. Exatamente. Uma bagagem Nível, né? que hoje não se vê. Legal. Inteligente, Obrigada. competente, profissional. Obrigada, Emílio, É isso obrigada. que a molecada tem. Você que está começando aí fazer o seu Podcast, e tal. YouTube. Isso, no YouTube também. Mirar, assistir os programas da Silvia, ver referência. como é que ela fazia, Sim. a categoria que ela faz. Ser referência. Porque é referência, né? É referência. É Mas referência. então, eu acho que foi um aprendizado. Agora o que eu estou fazendo é são pílulas disso que eu fiz a vida toda. Sabe, são pouquinhos, porque hoje o ritmo está tão sôfrego na comunicação que ninguém tem saco de ficar ouvindo muito tempo nada e ninguém. Então, o negócio é fazer coisas curtinhas, mas sem perder conteúdo. Quer dizer, entregando também. Tem que entregar alguma coisa. Se você não entregar alguma coisa, a pessoa se desinteressa. Então, eu nem que seja assim, passar uma dica, falar de uma cor, ensinar, às vezes, a combinar um look, valorizar as pequenas coisas. Eu sempre falo que as pequenas coisas do dia a dia, se você quer ser feliz, você tem que ter um olho para as pequenas coisas, porque é isso que transforma o seu dia numa coisa melhor. Boa. Então eu mostro o café da manhã, como eu ponho a mesa todo dia bonita, eu ensino elas a montar a mesa, eu faço um monte de coisas que são conteúdos, que são vistos como bobos, e que eu valorizo e vejo como isso pode mudar a cara da vida do dia a dia da família, das pessoas, como as pequenas paixões, elas de fato transformam a sua vida numa coisa que faz mais sentido, numa coisa melhor. Bonito. Muito bonito. Mas você tem feeling, né? Você sempre trabalhou com audiência, números. A gente sabe sim. que você fica escravo, que tem que dar lá audiência. Na rede social também, você fica vendo o que dá engajamento. Eu Vou nesse fico. conteúdo porque aqui funciona. Não, eu não faço assim. Eu faço muito intuitivamente. Mas quando dá engajamento, eu fico muito mais feliz, Sim. lógico. Porque eu percebo que... Resultado. Agora, certo. de outro lado, eu me sinto um pouco, assim, escrava de um patrão. Isso é a novidade, é a minha parte ruim, vamos dizer, que eu não conheço. Exato. Então, quando esse algoritmo pega, por exemplo, um look que eu estou postando ali, que eu sei que vai causar, que é bacana, e ele não é bem distribuído pelo Instagram, eu fico bem brava, porque... Não é brava, eu fico assim, o que eu fiz? Frustrada. Por que não rendeu Por isso? que isso não rendeu? E eu não sei até hoje por que eles distribuem mais ou menos. Dá raiva esse negócio. Então, eu trabalho para um patrão que eu não sei quem é. Isso eu não gosto muito. Então, é melhor trabalhar para o Tutinha, O Google. você sabe... É patrão invisível. É um patrão invisível. E isso, para quem vive disso, é complicado. Porque, às vezes, ruim mesmo. É complicado. Então, os meus clientes, por exemplo, às vezes eu posto coisas que eu acho que eu vou entregar mais, às vezes não entrega tanto, mas sempre eu tenho um padrão já mais alto. Você acha o algoritmo pior que o Tutinha? Interrogação. Olha, eu acho que vamos fazer um debate. Vamos fazer uma enquete sobre esse assunto. Porque o Tutinha, você sabe o que ele quer. O algoritmo... Você fica perdido, às vezes. Você fica perdido. Feedback não é real, às vezes, né? Não é real. E você sabe que uma mesma postagem, eu tenho um rapaz que me ajuda, que é o diretor das minhas mídias sociais, que é o Leandro, que é, aliás, muito competente, trabalhava com a Kátia e trabalha, aliás, ainda trabalha com a Kátia e trabalha comigo também, e tem outras pessoas. Mas o Leandro, ele me ajuda nas postagens das edições. Uma vez por semana ele vem em casa e a gente grava vários conteúdos ou me acompanha em compromissos profissionais. O resto a gente se fala assim por WhatsApp. Mas por que eu comecei a falar? Porque ele ajuda, não é real. Ele ajuda a Que produzir. o feedback também não é real. Então, às vezes o Leandro fala, Silvia, vamos repostar esse conteúdo? E é incrível. Um conteúdo que, sei lá, deu 5 mil só, para mim é pouco, 5 mil curtidas. Se deu só 5 mil, de repente você reposta num outro horário, é a mesma coisa, na mesma rede, vem lá com 3 vezes mais. Então, isso eu me sinto ainda meio vulnerável. Eu me sinto meio assim, eu estou meio insegura ainda com esse negócio. Então, talvez a evolução das redes sociais amadureça no sentido onde a gente pode ter mais segurança onde está caminhando para construir um business.
Eu não sei, vocês que são mais jovens talvez possam me dizer como é que é isso, mas eu não sei se vai ser o TikTok. Eu não sei como vai Mas evoluir. falam que o TikTok entrega mais, né? O TikTok... Mas também varia. Porque é novo. Mas porque ele também precisa. varia muito. Eu tenho um vídeo que tem 500 mil views, tem vídeo que tem 12 mil. E aleatório. Tem um vídeo de avulso. receita de couve-flor, que é uma couve-flor pela metade, que eu ensino a fazer um bechamel em cima e põe no... É a coisa mais deliciosa e fácil. Deu 1,5 milhão de visualizações Caramba. no TikTok. Caramba. 1,5 milhão. Essa mesma receita deu, sei lá, no 30 mil no Instagram. Quer dizer, é muito aleatório. Muito aleatório. Então, eu não sei. A Não dá pra evolução, saber. se a gente quiser entender o que vem depois da televisão, depois da internet, é provavelmente uma plataforma onde os produtores de conteúdo como eu, e você, e todos nós, possamos controlar mais a distribuição desse negócio. Boa. Porque senão... Com certeza. Ah, mas nós tem, é estamos na mão pagando, disso. né? É isso Nós que eles temos- querem. Então, Mas todo você mundo que paga vê de pra fora eles. fala, pô, é só chegar lá, postar as coisas. É difícil, não é fácil. Você está na mão de um negócio que você não controla. Os clientes também não têm, nem todos têm dinheiro, também tem isso também, sabe? Tem muita variedade de cliente. O pessoal está aprendendo agora a anunciar e ver que dá um baita retorno, porque é um tiro no coelho, né? Não é, você vai, direto. É porque não tem bonzinho, né? Não. No início também, no início do YouTube, todo mundo achava que a música ia ser assim, muito democrática, porque você podia lançar a sua música e milhões de pessoas. O mundo inteiro. Aí foi, todo mundo lançou. Olha que maravilhoso Todo mundo vê. produto, e todo mundo pode assistir e tal. Agora eles cobram. Spotify também. Porque funciona No assim, né? mundo inteiro. O dinheiro manda, meu. É dinheiro mundial. Spotify começou assim, também já tá diferente. E- Malandrinho. Agora, como é que vocês acham que vai ser esse futuro aí? Qual é o fim Sem a de gente vocês? saber. A Dilma tem um recado pra você. Pronto. Por favor, põe o recado da Dilma. Como será o Amanhã. futuro? Como será amanhã? Quando... Silvia, Aguardo. muito obrigado por você ter vindo. Sensacional. Olha, muito Linda. bacana aqui. Prazer. Parabéns pelo dia. Parabéns Prazer. pelo Dia Parabéns das pelo Mulheres. dia. Você é uma mulher que a gente gosta, respeita pela sua trajetória, Sim. pelo obrigada. seu profissionalismo, porque você representa aqui para as mulheres. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, mando um beijo para todas as mulheres e homens que estão nos ouvindo. E as mulheres, só um recadinho para elas. Uma coisa muito importante hoje é a mulher ajudar outra mulher. É a tal essa palavra horrível que chama sororidade, mas que na verdade tem a ver com a gente se ajudar, a gente se elogiar, a gente se colocar para cima. E eu acho que essa é a primeira mudança dentro da gente que pode haver para as coisas melhorarem para as mulheres. E os homens, percebendo isso também, vão baixar a guarda também e não se sentir ameaçados. Não tem por que se sentir ameaçados. Acho que todo mundo tem que ir junto. E a vida vai ser melhor para todas nós. Bonito. É isso aí.